Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe Ilha, sou um dos sócios da eMarketing. Eu vou falar hoje aqui um pouquinho sobre as coisas que fazem você perder dinheiro em Facebook Ads. Primeiro, quando eu falo em Facebook Ads, eu também me refiro ao Instagram, porque o Facebook é a plataforma que a gente usa para fazer os anúncios de redes sociais. Então, uma das coisas muito comum que acontece na agência, no dia a dia, é a pessoa chegar dizendo que não funciona Facebook Ads. Daí, obviamente, a gente pergunta por quê, qual a experiência que a pessoa teve e, inevitavelmente, ela diz: já testei turbinar uma publicação e não aconteceu nada, só consegui likes, não consegui vender nada, não consegui um novo cliente. E isso é muito comum, porque assim, os motivos pelo qual turbinar a publicação não é a melhor estratégia é que ela tem muita limitação de objetivo, ou seja, o objetivo de turbinar a publicação ou impulsionar a publicação é meramente de engajamento, tá? Então tu não consegue escolher um outro tipo de objetivo por turbinar a publicação ou impulsionar a publicação. Além disso, o turbinar a publicação limita muito a parte de segmentação de público, tá? Quando a gente faz uma campanha pelo gerenciador de anúncios, a gente tem inúmeras possibilidades de segmentar esse público com vários critérios diferentes. Outro motivo é que a gente não consegue, por exemplo, se eu tenho uma loja que ela abre das 8 da manhã até as 6 da tarde, eu não consigo veicular esse meu anúncio pelo turbinar publicação somente nesses horários. Então já limita bastante a minha personalização da programação do anúncio. Um outro ponto que a gente só consegue fazer impulsionamento ou turbinar publicação quando é feita uma publicação no feed, ou seja, eu não consigo ficar invisível. Aquela publicação vai ter que estar no meu feed para que ela consiga rodar como um impulsionamento. Então, fazendo o impulsionamento ou turbinando a publicação, eu também tenho limitação no posicionamento. O que é o posicionamento? O posicionamento é onde o anúncio roda, ou seja, se eu faço uma campanha pelo gerenciador de anúncios, eu consigo escolher exatamente onde eu quero que meu anúncio apareça. Se vai aparecer somente nos stories, se vai aparecer somente no feed, se vai aparecer somente no Facebook, não aparecer no Instagram. Por onde eu impulsionar a publicação, ele vai aparecer somente naquele canal. O outro ponto que faz com que as empresas e pessoas percam muito dinheiro aí na parte de Facebook Ads é a segmentação feita no chute. Quando eu falo isso, o mais comum é o seguinte: digamos que a gente vai fazer uma campanha para uma imobiliária. O dono da imobiliária, o dono da empresa, ele vai falar o seguinte: coloca lá quem tem interesse em Porsche, porque quem tem interesse em Porsche tem dinheiro. Não necessariamente, tá? As pessoas podem navegar pela página da Porsche, interagir com o conteúdo e ser um público aspiracional, que a gente chama, ou seja, a pessoa tem um desejo, mas ela ainda não tem o dinheiro para comprar aquele bem. Então, assim, o público por interesse ele tem que ser muito bem pensado. Então, tu não pode usar públicos muito amplos, ou seja, uma pessoa tem interesse em carro. Carro é super amplo. Se tu conseguir filtrar que a pessoa goste de uma marca e goste também de outra, ou goste de uma marca e não goste de outra, já é um pouquinho mais filtrado, tá? E ao mesmo tempo a gente não pode usar audiências muito pequenas. Se a gente usa audiência muito pequena, tu forma um público com menos de 1.000 pessoas, a tua taxa de frequência, o número de vezes que tu vai exibir o teu anúncio para essa pessoa é infinito. Ou seja, tu vai cansar o teu público, tu vai mostrar um monte de vezes o mesmo anúncio para aquela pessoa e tu não vai conseguir efetuar o que tu quer, né? Tu não vai conseguir converter essa pessoa no teu funil de compra. Não utilizar públicos personalizados. Aqui quem usa aquela primeira estratégia de turbinar a publicação geralmente nem conhece essa ferramenta. Os públicos personalizados permitem uma série de coisas bem legais, do tipo assim, vou mostrar um anúncio somente para quem viu um vídeo meu, até 50% de um vídeo que eu publiquei no feed. Ou então eu quero um público parecido com essas pessoas que assistiram meu vídeo até o fim. Então tu consegue afunilar muito o teu público, tá? Dentro de público personalizado, a gente tem a possibilidade de subir uma lista de clientes da empresa, ou seja, tu pode tanto abordar essas pessoas se elas tiverem o login delas, e-mail ou telefone, tá? Se elas tiverem o e-mail ou telefone dela como login do Facebook, tu pode abordar essas pessoas especificamente, ou pessoas com comportamento parecido com essas pessoas. O outro ponto comum também falando de segmentação é não respeitar a temperatura da audiência.
Ou seja, um público frio, que a gente chama, vou tratar em frio, morno e quente, tá? Para ficar mais fácil. Público frio é um público que nunca ouviu falar da tua marca. É um público que mal te conhece, então o que tu tem que fazer? Tu tem que mostrar o que tu faz e despertar o desejo ou tocar na dor dessa pessoa que está consumindo o teu conteúdo. Então, nesses casos aqui, o interessante de usar como segmentação é realmente o público de interesse, porque tu ainda não tem uma base, tu não está partindo de um ponto específico, né? Tu tem que meio que filtrar ali de acordo com os interesses das pessoas e mostrar o anúncio para quem possa chamar a atenção àquele teu conteúdo. O público morno é um público que já te conhece, mas ainda não está convencido, tá? Então, o que a gente trabalha nessa etapa? A gente trabalha bastante a questão de prova social e mostra que tu tem uma solução ou para aquele desejo ou para aquela dor que a persona está tendo. Nesse caso, já começa a ser interessante usar público personalizado, tá? Porque daí tu consegue ver quem interagiu com os teus posts que tu fez para o público frio e ir guiando ele para esses posts mais de convencimento, mostrando que tu tem uma solução para aquilo que ele está buscando ou para aquilo que ele se interessou. Já o público quente é o público que já está pronto para comprar. Então, nesse caso, a gente também utiliza a estratégia de público personalizado e público lookalike, que é o público semelhante. Então, o público semelhante é aquelas pessoas que já compraram. Então, a probabilidade dessas pessoas comprarem novamente é muito maior e é muito mais fácil que isso ocorra do que tu vender para um público somente de interesse que nunca interagiu com a tua marca. Eu costumo fazer uma relação que é a mesma coisa que tu chegar na rua e pedir uma pessoa em casamento sem ter namorado com ela, tá? As coisas simplesmente não acontecem assim. Outra situação bastante comum é a não utilização do pixel do Facebook, tá? O pixel do Facebook ajuda muito a gente a aumentar a qualidade do nosso público, porque a gente interage com pessoas que já chegaram até o nosso site, por exemplo, ou então já incluíram um produto no carrinho de compras, ou então já compraram o nosso produto, então tu consegue filtrar bastante, fazer campanhas de remarketing, ou seja, a pessoa já comprou, para a segunda compra ela pode ganhar 50% de desconto e o frete grátis. Ou então a pessoa botou no carrinho de compras, tu pode reabordar essa pessoa com o produto que ela viu. Então, assim, o que a gente costuma ver em empresas que a gente atende, empresas geralmente menores, as pessoas têm muita ansiedade de querer vender de primeira, sem sequer ter um site, quer vender direto pelo Instagram, então as coisas ficam um pouco mais difíceis, tá? Não utilizando o pixel do Facebook, as conversões também, as vendas e formulários, etc., costumam ficar bem mais caros, tá? Porque tu não falou para o Facebook, entre aspas, quem são as pessoas que estão chegando no teu site e têm probabilidade de preencher um formulário ou efetuar uma compra. Sendo assim, tu também não consegue aproveitar, tu pode ter a landing page, a melhor landing page do mundo, que as tuas campanhas de Facebook Ads elas não vão converter tanto quanto poderiam, tá? Porque tu vai estar mandando pessoas que não necessariamente, por exemplo, um cirurgião plástico. Tu leva uma pessoa até uma página de alguma cirurgia, não é exatamente naquele momento que ela vai preencher um formulário ou vai clicar no botão de WhatsApp. Ela precisa ser impactada mais vezes com outros conteúdos para daí então voltar lá na página e preencher o formulário ou ligar ou, enfim, mandar um e-mail. Outro ponto que atrapalha bastante, faz as pessoas perderem dinheiro, é ansiedade. Então, no Facebook tem um período que é um período chamado de fase de aprendizado. Ele contabiliza 50 conversões para dar a fase de aprendizado como concluída. O que é uma conversão? Então, uma conversão pode ser preencher um formulário, pode ser clicar no botão, ou seja, é o que tu definir como uma ação que o usuário deve ter dentro do teu site. Ou de onde tu levar a pessoa, né? Se tu tem uma campanha de captação de leads direto pelo formulário do Facebook, ele vai considerar isso como uma conversão. Então a tua campanha fica otimizada a partir do momento que ela tem 50 conversões. Antes disso tende a flutuar muito o teu custo por lead, que a gente vai entrar daqui a pouquinho explicando o que é. E, enfim, o resultado não é tão bom quanto se tu esperasse todo o período de aprendizado. Isso ocorre ou com 50 conversões ou a partir de 7 até 15 dias da campanha rodando.
E o outro ponto de ansiedade que acontece bastante frequentemente é investir muito e esperar um grande resultado, tá? Vou dar um exemplo, por exemplo, como uma imobiliária, que ao fazer uma venda de um imóvel, a comissão geralmente é alta, tá? Então a probabilidade de tu fazer a venda de um imóvel investindo R$ 100 é muito baixa, né? Porque o Facebook, o Google, qualquer ferramenta, ela entende que as coisas são proporcionais. Então, são proporcionais e vantajosas para quem está investindo e também é vantajosa para o Facebook como ferramenta de mídia, né? Mas um resultado de investir R$ 100 e ganhar uma comissão de 30 mil é puramente sorte, tá? Então, isso não é uma coisa escalável, é uma coisa que eventualmente pode acontecer, mas é muito raro. Então, não se pode esperar um resultado muito radical investindo muito pouco. Isso também é uma coisa que a gente enfrenta no dia a dia, porque as pessoas dizem, eu quero investir o mínimo possível e ter um retorno de investimento de R$ 20 para cada real investido. Então é uma coisa bem complicada. Tá? Mexer no time que está ganhando também faz as empresas perderem bastante dinheiro com Facebook Ads. Esse ponto de mexer no time que está ganhando se deve muito ao fato, principalmente das pessoas não saberem interpretar métricas. Então, quando a gente fala de métrica, antes de a gente fazer qualquer planejamento de mídia paga, a gente faz uma projeção e mostra mais ou menos quanto que a pessoa vai ter que investir para ter um cliente e quanto que ela vai ganhar, qual o retorno do investimento que ela vai ter com isso. Para ficar mais claro e mais confortável também para o cliente fazer o investimento de forma mais tranquila e entender um cenário realista, né? Então a gente costuma explicar o que é um custo por lead. O custo por lead basicamente é o valor investido pelo número de leads, tá? Dividido pelo número de leads. Então, digamos que eu gastei R$ 100, eu tive 2 leads, meu custo por lead é de R$ 50. Sabendo isso, eu preciso saber quantos leads eu preciso ter para fazer uma venda. Então, tem várias métricas de mercado, assim, de empresas maiores que fazem esse estudo e dizem assim, para segmento de software, eu preciso de 50 leads para ter uma venda. Para imobiliária, eu preciso de 200 leads para ter uma venda. Então, tu consegue fazer uma estimativa de quanto tu teria que investir para efetuar uma venda. Já o CPA, o custo por aquisição, ou seja, quanto que custou cada uma das vendas. Então, é o valor investido dividido pelo número de vendas. E aqui a gente tem a métrica que a gente mais gosta de apresentar para os clientes, e que os clientes mais gostam, que é o ROI, que é o retorno do investimento que ele tem nas campanhas de mídia dele, que basicamente consiste no faturamento menos o valor investido dividido pelo valor investido. Nesse exemplo aqui, digamos, vou usar o exemplo de novo de uma imobiliária, tá? Receberam uma comissão de 30 mil para um investimento que eles fizeram lá numa campanha de Face Ads de 10 mil. Então ele tem um ROI de 2, ou seja, cada R$ 1 que ele investiu, voltou 2. Então isso significa 200% de retorno de investimento. Daí vem uma pergunta, né? Existe, por exemplo, uma ação que tu invista 1 e ganhe 2? É bem raro isso, né? Então, embora seja um número baixo, 2, no caso, um ROI de 2 é um ROI muito bom, tá? E o outro ponto é ter muita vaidade e apego aos anúncios já existentes, tá? Então tem muita empresa que, tipo assim, eu adoro essa arte aqui, eu não quero mudar o meu anúncio. E aquele anúncio ali não funciona, não dá resultado nenhum e a pessoa insiste em achar que daí é a segmentação que não funciona. Enfim, essas coisas não pode ter tanta vaidade na questão de anúncio, tem que trabalhar com o que funciona de fato. E, obviamente, respeitando as métricas, vendo se está tudo funcionando, fazendo as otimizações necessárias. Ponto bastante comum também é errar o objetivo da campanha, tá? Então, a primeira pergunta que a gente faz quando entra um cliente é o que elas esperam com as campanhas de Face Ads. A maioria das empresas elas procuram por lead, tá? Empresas de serviço, principalmente. Agora, um e-commerce, por exemplo, ela vai querer uma campanha de venda. Então, de nada adianta fazer uma campanha de alcance, por exemplo, para um e-commerce que está focando naquela campanha especificamente em vender. Ou fazer uma campanha de engajamento quando deveria ser uma campanha de conversão. Enfim, é um ponto bem importante tu definir no início e alinhar bem e configurar da maneira correta para te não errar totalmente. Esse é o erro que mais faz desperdiçar dinheiro, na verdade, tu errar o objetivo da campanha.
Outro erro comum é achar que o Facebook Ads vai trazer um resultado e vai funcionar igual ao Google Ads. São coisas totalmente diferentes, principalmente pela diferença de etapa da jornada de compra, tá? No Google Ads, a pessoa está digitando no Google exatamente o que ela quer, então ela já está numa etapa do funil de compra bem mais quente. Já no Face Ads, ela tem que passar todas aquelas etapas, tá? Digamos que tu vai ter que convencer a pessoa desde o início. Então é uma estratégia que geralmente demora mais, não tem um resultado tão imediato, mas que depois de alinhado ela funciona tão bem quanto. Outro ponto importante é não se preocupar com o destino do anúncio. Digamos que tu faz uma campanha extraordinária e tu leva para uma página de conversão muito ruim, que não tem um botão de saiba mais, que não tem um botão de WhatsApp, que não tem um botão de comprar, caso seja um e-commerce. Então tu jogou por água abaixo toda a tua campanha, tu rasgou o teu dinheiro, na verdade, né? E outro ponto comum é tu acertar o anúncio, tu acertar a landing page, mas tu não testar a landing page, né? Às vezes tu clica num botão ali de WhatsApp e não funciona, tu clica em enviar um formulário e não funciona, o teu carrinho de compras está apresentando problema, então é um ponto que tem que tomar bastante cuidado e testar exaustivamente aí para não acontecer nada errado e acabar perdendo dinheiro. Um ponto interessante também que não deveria acontecer de maneira alguma, mas acontece, é prometer algo no anúncio e não entregar na página de destino, né? Então, digamos que eu estou vendendo bolsas e eu caio numa página de notebook. Então, é uma coisa que acontece infelizmente, tá? E outro ponto também é a página não conversar com o anúncio. Ou seja, o anúncio tem toda uma identidade visual, essa identidade visual ela tem que seguir na página de destino. Senão a pessoa cai no lugar que acha que está caindo no lugar errado e acaba saindo, tá? Isso a gente nota e analisa bastante pelo Google Analytics a taxa de rejeição das páginas das landing pages que são levadas através dos anúncios, tá? Se ela não condiz com o anúncio, a taxa de rejeição é altíssima e o tempo de permanência também é muito baixo. Ou seja, tu está levando as pessoas, está pagando para as pessoas chegarem na tua landing page e elas não estão fazendo nada. E hoje em dia todo mundo sabe que é fundamental que sites, landing pages funcionem super bem, até melhor no mobile do que no desktop. E acontece em 2021 ainda de alguns sites não serem preparados para receber tráfego através do mobile. Aí tu tem botões pequenos, tu tem coisa que tem que dar zoom para te conseguir clicar no botão, enfim, não funciona, os usuários não têm paciência, vão acabar desistindo e tu vai acabar também rasgando teu dinheiro levando essas pessoas até o teu site que não funciona no celular. Como dica bônus, a gente sempre orienta que o cliente conheça as políticas do Facebook, tá? Para evitar o seguinte, muitos clientes querem às vezes, eu quero impulsionar o meu anúncio para alcançar mais pessoas, não tenho tanto objetivo e tal. Mas negou o meu anúncio que eu fiz em casa. Sim, a pessoa usou várias coisas que o Facebook não permite, então a gente sempre aconselha fazer uma leitura detalhada ali da parte de política do Facebook para não estar postando coisas que não são permitidas e principalmente não tentar impulsionar isso ou usar como anúncio. Tá? Então é isso, eu espero que eu tenha ajudado a não gastar tanto dinheiro com o Face Ads e principalmente não desacreditar no potencial dos anúncios, porque quando eles são feitos da maneira correta, eles sim geram um ótimo resultado e um ótimo retorno para o investimento. Obrigado.